O Ministério do Turismo e a TV Cultura estão juntos para levar mais cultura até você. Sobre um fundo azul está uma borda retangular laranja e o texto Ciclo de Palestras contra a Partida Social, Plano Anual de Atividades 2021 da Fundação Padre Anchieta. Palestra número 3, roteirista de longa-metragem e séries Luiz Alberto de Abreu. Sobre o universo do audiovisual, convidamos o roteirista e dramaturgo Luiz Alberto de Abreu. Luiz Alberto é visto dos ombros para cima. Ele é um homem branco de cabelos grisalhos e calvo, tem as sobrancelhas espessas. Está diante de uma parede com uma estante repleta de livros. Teatro, cinema, TV são minhas áreas mesmo de atuação. Bom, eu comecei a minha vida artística, vamos dizer assim, ainda no teatro amador, né? Eu venho de uma família mineira que migrou em 47 aqui para a região do Grande ABC, mais especificamente em São Bernardo do Campo. Luiz Alberto traja camisa, suéter branco e azul claro e óculos de armação retangular e metálica. Básica, né? Em escola pública. Em preto e branco, foto com uma senhora, 2 jovens, uma criança e 5 homens. Eles sorriem. Tal, trabalhador. Em uma foto em preto e branco, 2 crianças. O primeiro tem a pele clara, cabelos lisos com uma franja no meio da testa e está com os lábios cerrados. O segundo tem os cabelos ondulados e sorri. Eu não tive nenhuma revelação, eu não tive nenhuma vocação assim de infância. Foi aos poucos. Talvez a única coisa que eu tinha ali na infância que pudesse me indicar para essa área é que eu gostava muito de histórias, né? Minha mãe, como boa mineira, era uma excelente contadora de histórias. Em uma foto colorida, uma mulher de pele bronzeada sentada em uma cama. Ela tem os cabelos grisalhos e está abraçada a Luiz Alberto quando jovem. O que eu mais gostava é de histórias, né? De história, não só de histórias contadas, mas também de história do Brasil, história geral e tal. Então, eu me percebi bastante curioso a respeito disso, né? Na adolescência, né, que a gente mesmo começa a desabrochar. E aí, eu comecei a pensar em fazer alguma coisa na área. Escrever, eu gostava bastante de escrever. E foi assim, aí eu entrei num grupo de teatro amador, ali já era jovenzinho, 20 anos e tal. Eu não era muito aquinhoado, né, de talento para ser ator. E aí eu fui indo para os bastidores e aí eu resolvi escrever, né, ainda como amador, né? O pessoal amador lá do grupo, que eu fazia parte em São Bernardo, foi para São Paulo, como era muito normal na época, né? Os amadores iam para São Paulo, que era o grande centro, e começaram a se profissionalizar. Eu fiquei aí já casado, já com uma filha e tal, trabalhando em empresa, em escritório e tal. Mas sim, em uma foto, Luiz está sentado à mesa com diversos papéis. Lê-se Luiz como redator de uma empresa de promoções. Atores que foram para São Paulo me convidaram, eles fizeram parte do grupo Mambembe, foi um grupo muito importante na época, no final da década de 70, em 79, mais especificamente, foi que eu fui trabalhar no grupo Mambembe, né, e fazer a minha primeira estreia foi Bom Meu Bem. Cartaz da peça Foi Bom Meu Bem, de 1980. Na cena, um homem usa meio fraque e uma mulher está de vestido de noiva. Até eu não sabia absolutamente nada de dramaturgia. Aliás, preciso dizer que a gente aprende a escrever lendo os grandes autores. Isso é fundamental. Ninguém aprende do nada, né? E os grandes autores foram aqueles que quebraram as regras, né? As regras da escrita. Existe uma linguagem artística, ela se define em torno de alguns princípios básicos. É isso que vai diferenciar o cinema da pintura, da literatura e do teatro, né? Mas, como tudo na natureza, existem princípios. Não existem leis, regras fixas. A própria natureza ela quebra, né, essas regras. Então, foi um pouco aí. Com os grandes autores, eu aprendi muito mais de dramaturgia do que com as regras, né, das linguagens. Embora o estudo também teórico
seja muito importante. A mim me foi muito importante. Eu, por exemplo, em determinado momento, eu falei, não, eu preciso aprender dramaturgia. Né? Eu sei muito pouco logo no começo de carreira. Então, aí descobri Aristóteles e a poética. Desenho de Aristóteles de perfil. Ele é um homem de nariz fino e cabelos encaracolados. Vê-se a capa do livro Poética. Forma de encurtar caminhos. Estudar não é fácil, né? Estudar é difícil. A gente sempre tenta fugir do estudo, né? Mas o grande prazer do estudo, ele está depois. Né? Primeiro vem o trabalho, né? E aí, esse estudo fica na gente, esse trabalho todo, ele se torna prazer quando você descobre, né, a criação. Quando você resolve problemas de criação. Quando você se surpreende com você mesmo, escrevendo uma cena e fala, nossa, que bonito. Nossa, que bom foi ter feito isso, né? E você se esquece do trabalho que você teve lá atrás. O Herbert Reed, ele dizia que a arte, ela tem dois elementos fundamentais. Um é a vitalidade. A vitalidade é tudo aquilo que nós possuímos, né? Esse talento natural para fazer as coisas, seja literatura, seja qualquer outra coisa. E ele falava, o segundo elemento importante da arte é a geometria, é a matemática da coisa. E a geometria você aprende. Foto colorida de Herbert Richards, 1923 a 2009. Ele é um senhor branco de cabelos grisalhos. Apurar sua sensibilidade para ela aflorar, né? Então, eu sempre trabalho com esses dois elementos, né? Que para mim é um norte, é a vitalidade, que eu não posso perder de maneira nenhuma, mas também a geometria, o estudo, o que vai me fazer ter mais vitalidade e conduzir melhor a minha sensibilidade. Nesses 40 anos aí, sei lá, muitas peças me vêm. Cala a Boca Já Morreu, por exemplo. Imagens do cartaz da peça Cala a Boca Já Morreu. A formação do trabalhador brasileiro, do operário brasileiro, do operário urbano brasileiro. E Cala a Boca, a gente pegou um migrante que sai do interior e vem para a cidade grande, e como é o processo de conscientização política desse migrante. Então, ele vem para São Paulo e vai trabalhar numa metalúrgica. Então, é o processo desse migrante que chegou no interior, né, de uma cultura tradicional, e o impacto que ele sofre e como é que ele aprende essa socialização a partir do trabalho. Bela Tchau. Cartaz da peça Bela Tchau. Outra peça também. Vêem-se imagens da peça Bela Tchau, Panorama 1982. Em um palco, homens e mulheres acenam. 77, década de 70. A gente, sob o impacto daquilo, a gente tentou, de uma certa maneira, eu digo a gente, eu e o grupo Mambembe, a gente tentou entender o que estava acontecendo. Era ali, quase ali indo para o final da ditadura, e a gente queria entender como é que se dava aquele movimento tão vigoroso dos trabalhadores aqui do ABC, onde a gente morava, né, com os primeiros imigrantes, né, italianos, principalmente, que vieram para o Brasil e fizeram as primeiras greves aqui, né, anarquistas, né? Então, é um pouco a trajetória desse imigrante que vem da Itália, que é completamente bronco, que ele veio lá da zona agrária da Itália, tangido pela fome, pela dificuldade e tal, chega aqui e ele vê que as condições não mudam, que ele não consegue sustentar a família, que as promessas de fazer a América não aconteciam, pelo menos para todos, não para a grande maioria, e aí ele começa um processo de conscientização também, tá? E que vai até a morte dele, que ele morre exatamente ali com a queda, logo depois da queda de Getúlio Vargas, né, e com o fim da Segunda Guerra na Europa. A Guerra Santa foi a primeira peça que eu quis escrever em verso. Cenas da peça A Guerra Santa pelo programa Metrópolis. Porque estava mudando um pouco o gosto do público, isso acontece muito, sabe? A gente fica muito tranquilo ali na nossa dramaturgia e, de repente, os hábitos mudam, os gostos mudam, a necessidade do público é outra. Ele quer ouvir outras coisas, outros temas, tal. Ele quer ser engajado de uma outra forma.
E eu tinha escrito uma peça anterior, chamada O Rei do Brasil. Imagens de O Rei do Brasil, Jornal da Cultura, 1992. Homens e mulheres usam roupas largas e estão à mesa. Um homem com uma coroa está sentado no centro da mesa e entre as pessoas. Um público muito numeroso em minhas peças. Eu falei, o que está acontecendo? Por que eu não consegui engajar o público? Aí eu comecei a me questionar. Como dramaturgo. E aí eu falei, como é que eu posso pegar esse público? Primeiro eu quero o público jovem, tá? O público, porque se eu atingir o público adolescente que não conhece muito teatro, tal, ou que não está interessado muito na coisa de teatro, como é que eu consigo engajar esse público, trazer esse público? Aí eu falei, poesia. Me lembrei de uma frase de um diretor francês chamado Louis Jouvet, que dizia que a qualidade principal da poesia em teatro é a eloquência. Vê-se a fotografia em preto e branco de Louis Jouvet, 1887 a 1951. Pode arrastar. E foi a primeira peça que eu escrevi, escrevi em versos. Cena da peça A Guerra Santa, programa Metrópolis. Na cena, um homem corcunda usa fantasia de palhaço. E é uma peça política muito forte, né, que falava do fundamentalismo e de como essa luta contra o fundamentalismo religioso, principalmente, que estava começando a nascer naquela época, a peça de 89, estava começando o fundamentalismo religioso. Ela não é contra as religiões, não, mas ela abre, discute politicamente essa questão. E foi escrita em versos. E eu gostei muito do resultado, porque eu percebi que a poesia é muito eloquente. O livro de Jó já é posterior, e o livro de Jó foi uma peça, uma proposta do Antônio Araújo e do Grupo Vertigem, de adaptar o livro de Jó bíblico. Cena da peça O Livro de Jó, Grupo Vertigem. Um homem branco com uma faixa na testa ensanguentada caminha em um corredor de hospital. Você sabia que não era num teatro. Podia ser num galpão abandonado, podia ser... Porque essa linha, né, era a linha e ainda é a linha do Teatro da Vertigem, né? E eu fiquei imaginando, bom, como é que eu posso prender um público se eu não sei se ele vai estar no espaço italiano? Eu sei que tem uma relação ali estabilizada, tal, tem luz, tem iluminação, tal, já existe, tá? Um pré-preparo numa peça italiana. O palco italiano ele amplia a voz do ator, sabe? Ele conduz ali o espectador, tá? E daí por diante. Eu falava, para um espaço aberto, como é que eu vou conseguir prender esse público? Aí vieram duas coisas. Primeiro, a experiência que eu tinha tido com a Guerra Santa, que era um teatro em versos. Eu falei, não, isso eu já sei, que vai ser em versos, porque isso é garantia que eu consigo, com a eloquência do verso, da poesia, galvanizar a atenção do público. E a segunda coisa, eu lembrei de contar histórias, né? Eu lembrei, a imagem que me veio foi o homem primitivo numa caverna em volta da fogueira contando história. E aí que veio essa coisa épica, sair do teatro para fazer cinema. E aí eu comecei a perceber a questão da diferença da linguagem, né? E mais tarde aí eu vim estudar um pouco isso, né? As fronteiras não são muito nítidas, não, mas existem fronteiras. Principalmente porque o público ele vai, por razões diferentes, assistir uma peça de teatro, ou assistir uma dança, né? Ou ficar em casa assistindo TV, um filme. Então, existe uma diferença entre essas linguagens. E aí eu fui entendendo que o cinema é a linguagem da imagem, fundamentalmente. O épico é isso, né? O épico ele organiza imagens. E o teatro, a diferença é que ele organiza ações.
Isso é uma diferença muito grande, né? Por quê? Porque o teatro ele se dá num espaço ali único, né? Ou então que tem um trânsito de um espaço para outro, são espaços limitados, né? No teatro. E o cinema não, o cinema já é uma vertigem. Então você está aqui numa cena, você já corta para lá, você já corta para lá. Isso é impossível no teatro, da forma como é no cinema. Obviamente, em teatro você tem cenas, você tem blackout, entra outra cena, tal. Você tem tudo isso, é também feito em sequência, né? Em sequência de unidades. Agora, no épico, isso é muito mais vertiginoso, né? São as ações, são as imagens que me levam, né? É por isso que o épico, tanto a literatura como o cinema, ele é tão fluente, ele é tão apaixonante, né? São as imagens que nos carregam. A palavra é um elemento importante no teatro porque é uma forma de desvendar a ação interna do personagem. Então, o personagem se expressa através dos diálogos, né? No cinema, não existe ação interna. O cinema é aquilo que você vê. Então, essa é a grande diferença. As coisas são muito misturadas. E esse é um encanto. E isso, para um autor, é muito bom, porque o trabalho dele nunca vai ser igual a outro. Ele pode dosar, colocar ali naquele cadinho, né, os elementos que ele quiser, tanto da poesia, quanto da literatura, quanto ali do drama, né, e fazer a sua mistura, né, da forma como bem entender. A observação desse processo todo é uma coisa muito importante. A observação do mundo. Eu fui munido para a minha primeira peça com a minha observação, com a minha capacidade de ouvir e de ver e de me sensibilizar com as coisas do mundo, das coisas, das pessoas, o jeito que as pessoas falam, tá? Tudo isso. Eu lembro que na minha primeira peça eu não sabia escrever diálogo, nunca tinha escrito. Eu sintonizava o meu ouvido. Então, era de geração, brincadeira de criança, tal. Eu sintonizava o meu ouvido nas coisas que eu ouvi quando era criança. E daí eu fui percebendo, muito satisfeito, né, muito contente, de uma forma muito fácil, que eu sabia escrever diálogos. Era quase que copiar da cabeça, das minhas lembranças, né? Obviamente não é só isso, né? Tem que ser sintético, tem que ser interessante, tal, os diálogos. Mas a base foi aquilo que eu vivi, foi aquilo que eu ouvi, foi o que a minha memória guardou, né? E eu não estou falando à toa quando a gente fala de memória, porque os gregos eram bastante sábios, e eles falavam que a memória é a mãe de todas as artes. Tudo vem da memória, tudo vem da sensibilidade. A sensibilidade que é minha individual, mas também é minha individual a partir do que eu me relacionei com os outros, né? Então, aí eu quero, nesse sentido, e já entrando talvez em outro tema, falar um pouco sobre a criação individual, né? A gente tem muito, principalmente no século XX, no século XXI, esse individualismo exacerbado, né? Eu questiono muito isso como autor, né? Porque eu acho que sempre a arte, qualquer coisa que o ser humano faça, é sempre obra coletiva. Se eu escrevo uma peça, se eu escrever minha peça lá atrás, há 40 anos atrás, escrevo uma peça hoje, eu estou com vários autores juntos. Eu estou com a minha memória de várias falas, de vários personagens que eu vi no teatro, de várias situações dramáticas. Então, todo um coletivo me ampara para fazer a minha arte. Obviamente, tem individualidade? É óbvio que tem, porque eu que vou fazer as escolhas, eu que vou dar geometria,
necessária. Mas a arte é sempre coletiva. Isso a gente aprende, por exemplo, com a literatura. Então, isso tem pautado um pouco a minha carreira. Não só trabalho individual. Ok, eu trabalho individualmente, eu gosto de escrever individualmente também, mas também escrevo coletivamente sem problema nenhum. Já tive experiências com 1, com 2, com 3, com 10 dramaturgos juntos, escrevendo a mesma peça. Isso é possível? É completamente possível. E eu digo uma coisa para vocês, é muito gostoso. É muito bom escrever coletivamente, porque, na verdade, o ato de fazer arte é um ato de vida, né? Então, uma das coisas melhores de trabalhar coletivamente é que eu tenho feito muitos amigos. Aliás, o trabalho é muito interessante por causa disso, né? O convite de um trabalho coletivo é um convite para formar novos amigos, porque o trabalho é uma coisa muito íntima, tá? Ele exige, principalmente quando tem em grupo, ele exige limites, respeito, diversão, bom humor. Isso vai nos forjando, né, como seres vivos e vai forjando os relacionamentos, né? Então, eu sempre gostei muito, trabalhei com vários coletivos, tanto em teatro como em cinema, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Isso, para mim, é muito bom, porque em cada lugar que eu vou do Brasil, eu conheço pessoas, né? Eu deixei amigos lá com os quais eu tive uma relação, porque o trabalho artístico é uma relação muito intensa, né? É uma relação humana muito intensa. A gente aprende muito com o outro, né? Eu entrei na TV, eu entrei através de um parceiro que é muito legal, que foi o Luiz Fernando Carvalho. Foto de Luiz Fernando Carvalho, homem branco de barba grisalha. Isso me ajudou a entender um pouco a TV. Eu tinha um pré-conceito sobre o que fosse TV. Então eu comecei a escrever, Hoje é Dia de Maria, tal, com ele e tal. Cartaz da série Hoje é Dia de Maria, direção de Luiz Fernando Carvalho, Rede Globo. Eu te chamei porque você é de teatro. Se eu quisesse ser roteirista de TV, eu teria muitos aqui. Eu te chamei porque você é de teatro. Ou seja, o que ele quis dizer? Que talvez eu não tivesse os vícios que eu tinha com relação ao roteiro de TV. Ele falou, não, eu quero a tua poesia, a poesia que você tem naquela peça, é isso que eu quero, tá? Deixa comigo que a linguagem eu cuido. Então, isso para mim foi um ensinamento muito importante, porque a TV não é uma linguagem. O cinema é uma linguagem, eu considero. O cinema, sim, é uma linguagem. Agora, a TV não. A TV é uma plataforma. É um veículo das mais variadas linguagens. Tudo bem, existem algumas especificidades, é lógico que existe. É lógico que existe, né? A gente pega uma novela, por exemplo, e a novela, o forte dela é o diálogo. Mas por que é isso? Eu ficava me perguntando. Talvez porque é muito caro, e já que a TV é um negócio também, é muito caro, um excesso de externas, né? Então, isso depois eu fui aprender, olha, você vai ter 8 externas por semana numa novela, mais que isso não, 8 externas aí por capítulo, mais que isso não. Então, é por isso que talvez seja tudo tão concentrado em diálogo, tá? Porque você ganha tempo e é econômico, muito mais econômico isso, né? Mas isso não quer dizer que você não possa ter uma obra ali dramática na TV que seja sem diálogo. Pode. A TV suporta isso? Na minha opinião, suporta. Ela suporta noticiário, ela suporta tudo. Ela suporta teatro. Quando o teatro é bem feito, na TV é muito interessante. Ela suporta várias coisas. Então, eu acredito muito mais que ela é uma plataforma, ou seja, ela não tem uma linguagem determinada, né? Então, nem novela, nem... Por isso as coisas mudam, né? Obviamente, é uma linguagem audiovisual, isso a define, né? Isso a define, mas ela é muito ampla, ela é muito aberta. Quando a gente se defronta perante o desconhecido, que é uma nova linguagem,
é útil a gente se portar como criança, com a curiosidade da criança, sem nenhuma empáfia, sabe, sem nenhum conhecimento prévio. Ah, não, meu título é esse, eu sou esse tal, e não, é se colocar como criança para aprender. Com os coletivos também é isso. E com o Luiz Fernando também foi isso. Ele me ensinou isso, que a TV não existe uma linguagem, né? É uma linguagem, existem várias linguagens, cada vez se desenvolvendo mais. Eu sempre digo que a imagem é o princípio do processo de criação. Mais do que a intenção, mais do que a ideia, é uma imagem. Você precisa ver alguma coisa, ver uma ação, ver um personagem em conflito, ou o personagem no momento de ternura, no momento de alegria. E tem que ser uma coisa bastante intensa. Essa primeira imagem, que eu chamo imagem geradora, tá? É o que vai gerar o seu trabalho, tem que ser muito intenso. Ou tem que ser um riso intenso, ou um drama intenso, ou de uma beleza intensa, para que você fique estimulado, né, a prosseguir, porque é um trabalho muito grande você fazer uma obra, por menor que seja. Então você tem que estar estimulado e se perguntar o que essa imagem me diz, e a partir dessa imagem ir relacionando com outras. Então, essa primeira imagem forte, intensa, ela vai balizar o seu trabalho. Então, você não vai poder fazer um trabalho com um grau menor, inferior à intensidade daquela primeira imagem. Então, por exemplo, no princípio do meu processo de criação, eu procuro uma imagem. Se ela não me tocou, eu vou procurar outra. Não importa que a imagem seja muito legal, tal, seja muito... Não, eu vou procurar outra, vou procurar uma melhor. Até que eu vejo uma imagem que me toque. Aí eu falo, então, tá legal, eu consegui alguma coisa. Agora eu posso começar a trabalhar, né? Mas uma imagem só não é suficiente, né? Porque uma imagem conta uma história, e isso é muito verdade. Né? Então, nessa primeira imagem, você tem que descobrir que outras imagens podem estar relacionadas com ela. E aí já vem a geometria. Se vem a vitalidade de você buscar a imagem, você conseguir buscar essa imagem intensa, aí já vem a geometria, ou seja, como é que eu vou organizar essa imagem? E olha, gente, eu estou com mais de 40 anos nessa estrada aí de criação tal. Agora, eu não abro mão de escrever um pequeno roteirozinho. Não abro mão nunca. Vou fazendo conforme vem. Não façam isso. Eu digo para vocês e digo sempre para mim, sabe? Por quê? Porque um enredo, ele é meu guia. É quase que a carta é uma historinha que é também uma carta de intenção. Ela vai me guiar em todo esse caminho. E é bom que ele seja curto, né? Que ele seja bem curto, né? Que não seja muito grande, para caber na memória, como preconizava Aristóteles. Né? O enredo é aquele que cabe na memória, sabe? Que responde à pergunta do que se trata. Do que se trata o trabalho que você está fazendo? Se trata disso, daquilo. Né? Então, o processo é fazer um enredo. O enredo tem que ser uma história pequena, mas uma história completa, uma história íntegra. Ok. Né? Não tem ainda nome de personagem, não tem nada disso, só tem as ações. O enredo é o domínio das ações. O que acontece? É isso. Né? Personagem, ele entra depois, quando você começa a desenvolver esse enredo, e aí você vai para o argumento, se você estiver trabalhando com cinema, né? Mesmo em teatro também, tá? Você começa a... Teatro a gente chama de canovatio, é um pouco diferente, mas é uma espécie de argumento, né? Então, você desenvolve isso num argumento, e depois tem uma coisa que em cinema e em televisão é muito prático, é muito bom, que é a escaleta.
né? A escaleta é mesmo, é uma escadinha que você faz, tá? Que vai te guiar durante todo o processo até o final. É uma escadinha. Então, ali, se for cinema, então cena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a cena 100, 200. Se for em teatro com mais menos, é muito uma arte muito mais sintética, você vai ter 10, 12 cenas. Isso é mais do que suficiente em teatro. Mas é isso que vai te guiar, né? Essa escadinha. Então, gente, vamos ser bastante humildes e saber que a gente precisa de um enredozinho, que a gente não cria assim do nada, né? Que a gente precisa de um enredinho e que a gente precisa de um argumento, alguma coisa mais desenvolvida. O argumento já entra personagens, já entra o desenvolvimento das ações, nome de personagens, tal, tudo isso. E depois, na escaleta, aí entra o que você vislumbra acontecer na tua escrita inteira, do começo ao fim. Isso é duro? É duro. É duro. Mas aqui essa é a parte mais intelectual, a parte mais geométrica da criação. Porque já houve a parte da vitalidade, que são as imagens que você vai tendo, e isso pertence à vitalidade. Agora, precisa essa parte geométrica. E essa parte geométrica, embora seja dura, quando você completa, ela resolve muitos problemas. Por quê? Porque aí é correr para o abraço, né? É só abrir a sensibilidade. Obviamente é um trabalho, mas é um trabalho muito, muito satisfatório. É um trabalho muito prazeroso, né? Porque você está sob domínio das imagens, domínio das relações humanas ali, domínio da poesia. Isso é muito, muito legal. Isso é muito, muito interessante. Mas primeiro o trabalho, tá? Aí depois, ok, você acabou, escreveu o roteiro ali, tal, escreveu a peça de teatro, tal, tá legal, acabou, não acabou, não. Você vai ter que rever outra vez a geometria. Você vai ter que rever aquilo e ler, e ver, e comparar, ver se tá legal, se não tá, se aquela fala tá perfeita, tal. E aí, você revê aquilo e você começa a reescrever. E aí é outra coisa que é muito legal, que você começa a verticalizar o seu trabalho, a aprofundar o seu trabalho. Eu sempre digo que uma coisa que um artista não pode ser é muquirana. Ele não pode ser econômico demais, principalmente no momento da criação. Se tiver que cortar, corta, cara. Corta e vai buscar outra coisa melhor, vai buscar outra cena melhor, corta, joga fora e faz de novo. Isso a gente aprende muito trabalhando com grupos, hein? Ou um roteirista como eu sou, trabalhando com diretores, tá? Porque, na verdade, e aí falando especificamente do roteirista, o roteirista, ou o dramaturgo também, o dramaturgo menos porque o dramaturgo, a peça de teatro já é uma obra quase que em si, não é totalmente não. Mas o roteirista é muito mais uma obra para. Você escreve um roteiro para o diretor. Tá? Em teatro também você escreve para. Agora, o roteiro em geral ele não se sustenta. Teatro se sustenta. A gente lê Shakespeare com prazer. Não é completo, não. A gente precisa da encenação, mas é com prazer. Retrato de William Shakespeare, 1554 a 1616. A necessidade de ler um roteiro ou ler uma peça de teatro. Você não lê como você lê um romance. O romance, a obra está ali. O romancista ele escreveu a obra para o leitor, né? Teatro e cinema a gente não escreveu para o espectador. A gente escreveu para o tablado ou para o celuloide, para o diretor a gente escreve, né? Então, a gente tem que saber disso. A gente tem que saber disso. Não são as minhas ideias ou só a minha sensibilidade que vai fazer aquela obra, não. Você tem que contar com o diretor, você tem que contar com os atores, você tem que contar até com o iluminador, você tem que contar com toda uma equipe de trabalho, né? Então, às vezes, tiver que mudar, muda, cara. Às vezes tem aquela coisa, não, o ator não está conseguindo chegar àquela fala, ou aquele momento da peça
Ele não está conseguindo. O que eu faço? Falo, não, tem que ser minha cena. E aí eu perco o espetáculo, pô, perco o personagem. Eu falo, não, está aqui, vamos ver, vamos modificar aqui para ver se... E muitas vezes fica melhor, porque você já escreveu, você já estava bom antes, fica melhor, porque o bom já está. Se você for reescrever, a tendência é ficar melhor, né? No processo de reescritura é bom ter uma sensibilidade muito grande, sabe? E é bom também você ter a memória da primeira escritura que você deu, tá? Então você escreveu uma cena. Putz, você escreveu a cena, você sai muito satisfeito, né? E no dia seguinte você fala, puxa vida, lê a cena e fala, puxa, a cena estava ruim. Nossa, que cena ruim que eu escrevi, que bobagem. Rasga essa cena. Não rasga. Porque agora é a tua crítica que está dizendo isso. Na hora que você escreveu, foi a tua sensibilidade. E acredite na sensibilidade. Se você escreveu uma cena e você se empolgou, ela te tocou, toma muito cuidado quando você for reescrever para não perder a essência daquela cena, a intensidade daquela cena. Então, é um processo sempre de memória. Memória da tua sensibilidade para ela te guiar. Bom, a gente já começou a falar de parceiros, né? Já coloquei Luiz Fernando aí. É um parceiro que eu descobri, a gente se deu muito bem com Hoje é Dia de Maria, e foi um trabalho que foi muito bacana, né? Porque já estava, a ideia era do Luiz Fernando e do Sofredini. Carlos Alberto Sofredini, diretor e dramaturgo, homem branco de cabelos lisos e castanhos. Que trabalha todo o resto, tá? E fazer 2 temporadas, né? Então, essa parceria do diretor com o dramaturgo, com o roteirista, é muito importante, sabe? Eu tenho que saber que eu estou dialogando, embora não diretamente, mas estou dialogando com o meu diretor, com os meus atores, tá? Com todo mundo, né? Então, as parcerias são muito importantes. Eu tive com o Luiz Fernando, que continua até hoje. O Luiz Fernando gosta muito de literatura, os vários projetos que a gente fez foi em cima de literatura, né? Embora eu comece com uma criação ali, algumas obras, por exemplo, que são adaptações que eu fiz. Por exemplo, a gente fez A Pedra do Reino. Capa da obra A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, direção Luiz Fernando Carvalho. Eu tenho que analisar aquela obra, eu tenho que entender aquela obra. Se eu pego um romance e a força do romance é a intriga, é uma coisa. Se eu pego e a força do romance é a intriga, mas também é a literatura, e a qualidade literária é outra coisa. Se essa qualidade literária ainda tem uma poesia muito forte, aí é outra coisa completamente diferente. Então, de uma certa maneira, você tem que ser fiel à sensibilidade do autor que você está adaptando. Então, você tem que se meter na pele desse autor, né? Então, por que ele colocou aquela frase? Por que ele é tão poético? Vamos estudar como é que ele se expressa através da literatura. Então, eu vou ter que entrar dentro dele. Agora, é muito rico de aprendizado. Eu aprendo dramaturgia imaginando como os personagens fazem ou falam coisas, como os autores veem o mundo. Entrar numa obra do Raduan Nassar, por exemplo... Foto do escritor Raduan Nassar, homem branco de sobrancelhas espessas e cabelos grisalhos. A força dele é você aprender a escrever. É você aprender a expressar o mundo. Não da sua forma, como você sabe, mas de uma outra forma muito superior à sua. Então, na adaptação, muitas vezes, é um processo muito trabalhoso. Tá? É um processo que eu tenho que ter muito respeito mesmo à obra do autor. Bom, eu tenho vários parceiros. Isso foi muito bom, grandes parceiros na vida. Começando lá atrás, Antunes Filho, que foi... Foto de Antunes Filho, senhor branco de olhos claros. Antônio Araújo, em teatro... Homem branco de olhos verdes. Em cinema, Eliane Café.
com quem eu fiz Quenoma. Foto de Eliane Café, mulher branca. Fiz também o edifício Cambridge, que foi o último que a gente fez juntos. E é sempre esse processo de troca, né? Onde eu acabo o roteiro, né? Aí vai o tempo, e são tempos dilatados, né? Para chegar na produção de um roteiro. Então é tempo onde o diretor ele vai pensando, ele vai raciocinando, ele vai apurando o próprio roteiro e a própria obra ali. Então, eu tenho que andar junto com eles. Eu tenho que escrever e reescrever, escrever e reescrever. E isso não é um ato mecânico, a reescrita. É um ato mesmo onde a gente coloca novas camadas sobre a anterior. E isso é muito satisfatório. Isso é muito bom, né? Isso é muito gostoso. Aquela coisa, o trabalho vem antes. Agora, depois vem um prazer intenso a gente perceber que a cena tá intensa, tá bela. Acho que tem pessoas, né, estudantes que vão ouvir e ver esse vídeo. Como é que se começa, né, a entrar nessa área? Olha, por incrível que pareça, a gente começa começando. Tá? Isso não é uma bobagem dizer isso, não. Porque a partir do momento que você começa a arrastar pessoas. Tá? Você vai ter necessidade de mostrar para alguém e você vai começar a partilhar esse tipo de coisa. E você vai organizando, mesmo sem querer, esse coletivo. Né? Então começa. Mas começar como? Eu não sei nada disso. Né? Começa assim mesmo. Né? Tem uma frase que é do poeta Emerson, que eu sempre falo nas aulas que eu dou. Retrato de Ralph Emerson, 1803 a 1882. Disse-me minha musa, olha teu coração e escreva. Então a gente imagina, né, que o sujeito foi pedir para a musa a inspiração. Ela falou, idiota, olha o teu coração, escreva. Né? Então esse é o conselho que eu dou, porque esse conselho eu cumpri. É sempre olhar meu coração para começar a escrever. É dali que vem a inspiração. Quem digo não sou eu, foi a musa que disse isso, e disse para um grande poeta chamado Emerson. Né? E tem outra frase que eu também gosto muito, que é do Goethe, ela é repetida. Tal. Retrato de Goethe, 1749 a 1832. Vezes esse pensamento dele. Tudo que quiseres fazer, ou achares que possa fazer, começa. As coisas iniciais, o início tem gênio, poder e magia. Ora, é tudo o que você precisa, cara, para começar o seu trabalho. Agora, não esqueça de ler e não esqueça de estudar, tá? Porque a vontade é importante, mas não é só ela. Sabe? A tua vontade pessoal de fazer as coisas. O teu desejo, tá? Ele pode dar o pontapé inicial, mas você precisa de mais coisas, porque você vai enfrentar dificuldade. Então, se quer escrever cinema, vai assistir cinema, vai ler roteiros de cinema, tá? Roteiro de cinema é uma coisa meio chata, tal, esse negócio, porque você vai ter que ler imaginando, como uma peça de teatro. Eu conheço poucas pessoas que gostam de ler peças de teatro e que saibam ler peças de teatro, como pouca gente sabe ler um roteiro. Porque é uma obra que ela não está completa. Ela precisa ainda do espetáculo, ou ela precisa ainda do filme. Né? Então você tem que ler, e é muito interessante isso, você lê o roteiro imaginando o filme. Tá? E lê a peça imaginando a encenação. Aí se torna divertido. Vai dar um pouco de trabalhinho aos poucos, mas aquilo que eu falei, o trabalho vem antes. Né? O prazer, com certeza, vem depois. Eu tenho aprendido muito sobre dramaturgia em pintura. Tenho.
porque os caras são muito bons, sabe? Os caras são muito bons em organizar coisas, em ter ali, num quadro ali, uma geometria, sabe? A pintura tem alguma coisa que eu não consigo desvendar, que de repente ela está parada, mas ela tem movimento. Eu não sei como esses pintores conseguem dar movimento numa coisa que é parada, sabe? Então, isso me atrai, isso eu gosto. Então, esse movimento que tem a pintura, eu quero que tenha na minha obra. Então, aí eu vou buscar, eu vou tentar entender como é que é isso, ou equilíbrio, ou harmonia de cores, frente e fundo. Então, a pintura, além de ser gostoso, além de ser bonito, ela me ensina muita coisa, né? Não só para teatro, mas principalmente para cinema. Cinema é luz, né? Sinto muito, se não tiver luz, não tem filme, né? E a luz, os pintores, são os que sabem trabalhar isso, né? Então, literatura é importante para teatro, é importante, poesia é importante para teatro, para cinema, é tudo, todas as linguagens, todas as relações humanas, todos os trabalhos. Então, as coisas, isso é observação da vida, né? Observação de processos, e os processos são esses. Quando a gente escreve uma peça, faz um roteiro, escreve um romance, a gente está preso a esses processos, que são os processos naturais, biológicos, nossos da vida. Então, de repente, você está ali escrevendo e a coisa não anda, e a coisa não anda, e a coisa não anda, tá? E, de repente, a coisa deslancha e depois para. Entendeu? Mas esse é o processo. Eu sempre digo que quando a gente está perante a tela do computador ou da máquina de escrever, ou do papel, e ele fica em branco e não sai do lugar, tá? Eu falo, não se preocupe. E você fala, não, eu não consigo entrar no processo de criação. Cara, você já está no processo de criação. Tela em branco não sai, não. Se você sair da tela em branco, você vai sair do processo de criação. A tela em branco faz parte do processo de criação. Tá? É difícil sair dela? Muitas vezes é mais fácil, muitas vezes é muito, muito, muito difícil. Mas aí vem o deslanche, né? A gente faz, fazendo, tá? Com a sensibilidade atenta. E a gente saber que a gente tem um monte de pessoas, escritores, coisas que a gente leu, coisas que a gente viu, peças que a gente viu, filmes que a gente viu, isso tudo vai estar ali no nosso background, nos auxiliando e nos empurrando, né? A gente não faz uma coisa sozinha, a gente faz sempre com muitos autores que nos ajudam. Sobre a imagem de Luiz Alberto, surge uma caixa de texto de fundo azul com uma pergunta feita por @denise.correia.7965. Cala a Boca já morreu? Com certeza. Com certeza. Cala a Boca é o nome da minha segunda peça, eu tenho um carinho muito grande por ela. Cala a Boca já morreu, gente. Nossa, não há ninguém, nem ser humano nenhum pode ser dono da vontade do outro, do destino do outro, da vida do outro. Cala a Boca já morreu. É o diálogo, o entrecruzamento de vozes. É o que a gente mais precisa, principalmente nesse momento, Denise. Pergunta feita por @sampaio.anapaula_souza. Quanto tempo demora para fazer teatro, TV, cinema? Que fase da criação de um roteiro é mais difícil? Então, o tempo varia. O tempo varia, né? O tempo é variável. Aí depende também da sua experiência, né? Com o tempo, a gente vai ficando velho. Olha, e ficar velho não é uma coisa muito boa. Então, a gente tem que ter algumas vantagens, né? Pelo amor de Deus. Então, quanto mais traquejo a gente tem, a gente vai aprendendo mais, a gente vai solucionando as coisas muito mais rápido, né? Por isso que o trabalho de dramaturgia ele tem que ser um trabalho constante. Tem que ser um trabalho constante, diário. Leitura, diário, leitura, ou escrita, tal. Tudo que tem que ser o trabalho tem que ser diuturno. É como um músico. Isso eu soube. Se o músico ele é um saxofonista
e ele fica sem praticar 15 dias, ele começa a perder a embocadura. Começa a perder a musculatura mesmo. E a gente perde também a acuidade. A nossa acuidade é sensível. Então, tem que ser um trabalho. Eu diria, por exemplo, às vezes eu escrevo, sei lá, uns 3 meses, é um tempo bom que eu acho, tá? Para escrever ali, reescrever um bom roteiro, uma boa peça de teatro. Escrita e reescrita. Isso não é muito tempo, não. Tá? Depende muito ali depende muito do trabalho, né? Às vezes uma comédia você escreve mais rápido, um drama ou ao contrário, né? Mas uns 3 meses, para mim, eu sempre vejo como um tempo bom, tranquilo, tal. Já escrevi peças em 40 dias. Pergunta feita por @jsa_oli. Como você organiza suas ideias e determina a ordem das cenas em seus roteiros? Então, olha, as minhas ideias, eu digo mais são as imagens, as ideias vêm primeiro, tá? As ideias estão todas colocadas ali no enredo, tá? As minhas ideias estão ali, o que eu quero dizer, que tema que eu vou trabalhar, tá? Já estão todas, de uma certa maneira, organizadas ali, tá? Obviamente, esse lado racional a gente não perde, né, quando a gente está no processo de criação, mas eu me fixo, principalmente, nas imagens. Então, aquilo que eu falei, me vem uma primeira imagem, eu vou procurar outras imagens que se relacionam com ela em forma de confronto ou em forma de companheirismo, de amizade e tal, esse negócio todo. Mas eu começo a pesquisar outras imagens e, a partir disso, eu vou tendo um roteiro, né? Um roteiro não é muito difícil fazer, porque, naturalmente, quando a gente tem a primeira imagem, quando a gente começa a desenhar o roteiro, quase que automaticamente já vem para onde esse roteiro vai dar. Se um personagem e tal. Em geral, a primeira coisa que a gente tem é o começo e o fim, né? O que a gente precisa mesmo é esse meio, esse recheio. E aí é você refletir com a sensibilidade aberta, né? É assim que eu vou organizando, tá? Por isso que eu digo, eu faço em passos. Faço primeiro um enredo direitinho ali, depois eu vou para o argumento, que aí já entra o personagem, que aí já começa a vislumbrar uma ou outra frase, a relação de personagens com outros personagens, a coisa vai se tornando um pouco mais complexa, tá? Aí até que eu faço a escaleta e aí eu entro no processo de criação propriamente dito. Pergunta feita por @gioliveira. Qual sua preferência, fazer um roteiro original ou roteiro adaptado? Como foi trabalhar a linguagem da minissérie A Pedra do Reino em parceria com o Luiz Fernando Carvalho? Então, eu não sei direito responder. Uma hora eu tenho vontade mesmo de fazer, sabe? Me veio uma ideia, me veio uma necessidade ali de fazer determinada obra, né? Agora, trabalhar a obra de um outro autor também é muito instigante, porque, na verdade, você não vai fazer a obra do autor. Primeiro que você vai estar trabalhando uma linguagem diferente daquela original, tá? Então, não é nunca mecânico, tá? Segundo, porque é um processo muito grande de aprendizagem, de aprendizado. Como eu falei, você mergulhar no universo do autor, para saber como é que ele chegou àquilo. Porque o autor pode ter vários livros, e cada livro ele mergulhou num universo diferente. Então, daquele livro. E você tem o guia, que é o próprio livro, para mergulhar nesse universo. Então, eu não sei o que é melhor, né? Porque tudo é obra minha. Então, falar, não, mas o roteiro vai para a mão do diretor. Ok, o filme é do diretor. Agora, o roteiro é obra minha. Né? Vai ser modificado? Sim, mas vai estar espelhado lá no filme do diretor a minha obra também. Isso é muito rico. Então, é um pouco isso, né? No Pedra do Reino. Estava a obra do Suassuna, obviamente transfigurada, não era o livro, era a minissérie, mas estava o meu trabalho também, tá? Transfigurado,
na obra do Suassuna e transfigurado pelas imagens e pela mise-en-scène ali do Luiz Fernando. Mas estava ali também. Então, é um processo assim, muito enriquecedor. A Ópera do Reno é um processo muito enriquecedor. Pergunta feita por @Daniel_Nóbrega7. Você tem algum ritual que sempre faz quando senta para escrever um roteiro? Como foi escrever Hoje é Dia de Maria? Olha, o ritual a gente tem, eu não tenho ritual, não. Um ritual que eu tenho, por exemplo, é apontar lápis, tá? Eu adoro lápis, né? Então, eu aponto os lápis ali, porque, veja bem, processo de criação não é um processo normal. Se alguém entra aqui no meu escritório e me vê escrevendo, eu falo, esse cara é muito estranho, esse cara é meio maluco. As caras que eu faço, às vezes eu saio daqui para tomar uma água, tomar um café, minha mulher olha para mim e fala, o que houve? Eu falo, não houve nada, não. Eu estou concentrado aqui no processo de criação. Então, eu acho que é necessário, porque você está entrando num processo que não é do dia a dia, não é desse mundo. É um processo onde você vai mergulhar no universo das imagens. Tanto que, às vezes, você não ouve coisas. Você está mergulhado naquilo. Então, não é fácil entrar nesse processo. Tá? E, então, às vezes, você tem que se preparar. Eu me preparo, por exemplo, eu sei que em determinado momento eu vou fazer anotação, então eu aponto todos os meus lápis. Então, eu vou entrando devagar no processo. Eu tenho esse ritual que é ir aos poucos, sabe? Bato na porta lá e vou abrindo devagarzinho e tal. Entrou, tá? E aí eu preciso sair, né? Porque você entra no processo de imagens, né? E às vezes você vê a imagem e começa a transformar essa imagem em escrita ou em diálogo, mas você não pode perder as imagens também. Porque às vezes ou você perde a imagem ou você perde a escrita. Você fica nas imagens e tal, e de repente você vai colocar no computador, você não lembra mais daquilo que você tinha imaginado. Então, é um processo assim muito lento e muito sensível. Por isso que eu tenho um ritualzinho aí, que é alguns minutos, uns 10 minutos assim, de preparação para entrar. Pergunta feita por @Glaucia.Lozano. Qual o seu trabalho de maior orgulho e por quê? Qual foi seu maior desafio na carreira de dramaturgo? Poxa vida, olha, eu escrevi muitas peças. Eu escrevi, deve estar na 80 peças, por aí. Tem algumas assim que me marcaram muito, né? Marcaram a época, né? Por exemplo, foi Como Eu Bem, a minha primeira peça, inexperiente e tal, mas para mim foi um pontapé inicial. Foi muito bom saber que eu poderia ser um dramaturgo, né? Foi isso. Bella Ciao também foi uma peça que para mim foi muito importante, porque foi uma peça que eu pela primeira vez eu falei, eu sou um dramaturgo. Eu me considero um dramaturgo, porque foi um trabalho de fôlego, de pesquisa muito grande e tal. Outras peças, Guerra Santa, por exemplo, foi uma peça que eu gostei muito, o Livro de Jó, porque são peças poéticas, e é um desafio muito grande, você não sabe se vai dar resultado ou não, se você vai conseguir encantar o público com uma peça que é toda escrita em versos, sabe? E você fica muito feliz quando isso acontece, né? Mas eu não sei, porque aí eu vou esquecendo, né, das peças, porque eu sempre gosto daquela que vem. Eu acho que a que eu gosto mais atualmente foi uma peça que eu acabei de escrever, que é sobre a Violeta Parra, que eu fiquei encantado com a Violeta Parra, e até hoje eu estou com a ressonância da Violeta Parra em mim ainda, ela não me abandonou ainda, né? Então é isso, as peças é uma variação muito grande. Pergunta feita por @Evelyn_Lelis. Gostaria de saber se o roteirista faz mais de um final para filmes e séries. Não sei se ele faz mais de um final. Eu reescrevo. Às vezes o final não está bom. Aí eu pego e reescrevo de novo. Não tem problema nenhum. Até achar, ou o grupo ali, achar, ou no contato ali com o diretor, a gente achar que está coerente com tudo aquilo que eu escrevi. Então,
Então, pronto. Agora, mais de um final não se escreve, não. Eu, pelo menos, se diz aí, né, que novelista escreve mais um final, tal, mas é questão de ibope, de manter a surpresa, tal, né, não vazar a história. Mas não, eu acho que o final é um só. Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Que não, um mau final estraga todo o trabalho anterior, né? Aí, então, é um cuidado muito grande que tem que ter com os finais. Pergunta feita por @Luiz_Morelli. No que é preciso pensar para criar um bom conteúdo que gere engajamento? Quais passos devo seguir para esse processo de criação? Então, é o que eu estava dizendo. O pensamento, a gente não consegue se libertar do pensamento, é óbvio. Tá? O mais importante que eu acho são as imagens. São a gente descobrir imagens que nos encante. Porque o processo de organização dessas imagens, eu digo que ele é fatal, é uma fatalidade. Porque o ser humano é um ser racional. Ele vai organizar, a gente está sempre organizando tudo. A gente acorda de manhã, abre os olhos, a primeira coisa que a gente faz. Bom, eu vou levantar, está frio, vou colocar a blusa, vou ter que escovar os dentes e tal, para depois fazer aquilo. Já está tudo organizadinho. Então, na obra também, isso também é verdadeiro. A gente organiza, vem naturalmente no ser humano. O ser humano é um ser que organiza a coisa, está gestáltica aí, sabe? Eu tenho 3 pontinhos, eu não vejo 3 pontinhos, eu vejo um triângulo. Ou eu vejo uma figura ali num borrão. O que eu faço? Eu estou racionalizando aquele borrão que eu vi. Percebe? Então, o que é mais importante é essas imagens que toquem a sua sensibilidade, sabe? Que te arrepiem, porque existem imagens que nos arrepiam. Existem. E a gente procurá-las. E a gente começar esse caminho, enquanto a gente não achar, a gente não desistir de encontrar. A gente tem que estar apaixonado pelas imagens, pelo nosso próprio trabalho. Isso não é fácil? Não é fácil. Agora, a minha preocupação maior é essa. A organização, ela vem naturalmente. Ela vem naturalmente. Tá? Porque nós somos racionais. Ok? Não sei nem se eu respondi. Eu gostei muito porque é uma forma da gente pensar. Pensar sobre o nosso próprio trabalho, sabe? Nessa uma hora e pouco, a gente pensou muito. Eu tive que para contar para vocês o que eu fiz, eu tive que lançar a mão da minha memória, eu tive que organizar pensamentos, conceitos, tal, e isso é um aprendizado muito grande. Obviamente, eu preparei, né? Dei uma preparadinha lá, eu contei com a ajuda aí também do pessoal que me mandou um roteiro, mas na hora mesmo eu tenho que lançar mão do que eu tenho. Eu tenho que estar ali inteiro dentro do que eu estou fazendo. Onde estiver, leve cultura com você. Realização Governo Federal e TV Cultura.